Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntinhos na próxima hora, trazendo informação com credibilidade e transformando a vida de muitos através da informação. E já confere aí o nosso super programa de hoje. Na verdade, assim, eu tenho uma doença neurodegenerativa, né? Entendi. E aí, tudo isso acordou esse pacote de doenças autoimunes, né? O Potências Negras Criativas faz um trabalho incrível. Na época da pandemia, Elga, nós tiramos do processo de violência contra a mulher 1.290 mulheres, formalizamos seus negócios, principalmente mulheres negras que sofrem esse processo de violência. Hoje a gente fala sobre mulheres à frente do seu tempo, sistema parlamentarista. Teresa de Benguela já fazia isso lá no século XVIII, no extremo oeste do Mato Grosso. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E vamos dar um play neste super programa, trazendo o nosso quadro juntinho com a Oncolog, Minutinho da Oncolog. Olá, meu nome é Elisângela Vasconcelos, sou enfermeira. Hoje vou falar sobre a crioterapia capilar, que é uma técnica terapêutica utilizada no processo de resfriamento do couro cabeludo em 18 graus, onde nós utilizamos uma touca de silicone, cuja mesma permanece conectada a um equipamento durante todo o processo de infusão das medicações dos nossos pacientes. O objetivo da crioterapia capilar é evitar que o agente antineoplásico chegue em sua totalidade nas células foliculares, diminuindo assim a queda dos cabelos em até 80%. A Oncolog dispõe desse equipamento de alta tecnologia para proporcionar de forma humanizada a autoestima e o bem-estar psicossocial de nossos pacientes. E aí, gostaram, minha gente, das informações, das dicas que a Oncolog sempre traz aqui em nosso programa e nos ajuda a cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. E seguimos em frente para deixar vocês informadíssimos, ligadíssimos em tudo que está acontecendo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Justiça dos Estados Unidos rejeita processo contra o TikTok em caso de morte de criança. Mãe processou o TikTok em maio, afirmando que o algoritmo do serviço mostrou à criança um vídeo sugerindo o desafio do apagão. Principal negócio do Google está desacelerando em meio a temores de recessão. Alphabet divulgou na última terça-feira, 25, resultados do último trimestre, que ficam aquém das estimativas de analistas de Wall Street para vendas e lucros. A busca por planetas habitáveis pode estar mais longe do fim, segundo estudo. Pesquisa revelou que planetas orbitando um tipo de estrela anã a 66 anos-luz da Terra não conseguem manter uma atmosfera semelhante à terrestre, essencial para a preservação da vida. Minha gente, sempre selecionamos as notícias que têm relevância na sua vida. O Elga e Você só está começando, tem muito mais vindo aí. Vamos dar uma paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta.
partir de agora temos um bate-papo espetacular aqui em nosso programa, uma verdadeira oportunidade. Estamos recebendo alguém muito especial, Silviane Ramos, doutora em Sociologia, ativista. Nossa, o currículo dela é tão grande que, olha, eu falei, vou passar a bola para você, Silviane. Mas o que eu mais quero ressaltar aqui no início da entrevista é a sua trajetória de vida, que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de muita gente que tiver a oportunidade de acompanhar esse nosso bate-papo. Então, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, Silviane. Eu que agradeço esse convite, né? Porque a gente vai conversar sobre coisas muito importantes que impactam vidas. Agradeço o Elga e Você, que é um programa super importante, né? Porque tem essa pauta feminina, esse cuidado, esse autocuidado que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Já estou com sorriso aqui. Olha só. É tão bom quando alguém consegue extrair nossa essência, assim, entender qual é o propósito do nosso trabalho. Nós estamos aqui diariamente fazendo isso com muito amor, então eu fico muito feliz de você ter entendido qual é a nossa missão aqui com o programa. Eu sempre viu, falo Silviane? que quando eu arrepio assim, né, tem uma energia. E não é o ar-condicionado, viu, gente? É uma energia de conexão, que é muito importante a gente ter mulheres como a Elga, né, encabeçando o processo de comunicação, dando espaço para outras mulheres, né? A gente tem até uma musiquinha, quando uma sobe, puxa a outra, porque essa ciranda, ela é incrível, né? E comunicar é muito importante, você faz isso muito bem, deixa a gente muito à vontade, eu acompanho sempre que posso as entrevistas, e isso é muito importante para que essa comunicação, ela chegue de fato a quem precisa. E hoje a gente vai falar de tanta coisa legal, mas também de tanta coisa importante, né? É verdade. Olha, eu estava alinhando aqui, vou trazer ao conhecimento dos nossos telespectadores, eu alinhando aqui o bate-papo com a Silviane, e eu fiquei impressionada já. Eu falei, Silviane, meu Deus do céu, tomara que nós chegamos na casa de muita gente, trazendo essa informação que realmente transforma a vida das pessoas através do exemplo. E você tem muito. Silviane, você é doutora em Sociologia, ativista. Você me falou um pouquinho da área de que você é de ativista. Você pode iniciar por aí? Claro. Que eu achei super interessante. Claro. Eu sou historiadora também, é minha primeira formação, então eu tenho que falar aqui, né? Trouxe até um presentinho para você já vou te dar, mas vou mostrar aqui para o pessoal ver, que foi o meu primeiro livro solo, né? Meu Deus, escritora também. Lançado em 2016. E aí a gente faz o exercício da escrita, né? Eu gosto de falar que eu pratico que a Evaristo Conceição ensina, né, que é a escrevivência, né? Porque eu ouvi muitas histórias desde pequena e eu penso que esse meu ativismo negro, afro-indígena e pelo afroempreendedorismo, ele nasce com as histórias que eu ouvia de minha avó, de minhas tias, da minha mãe, das minhas primas mais velhas, né? Porque você é cuiabana, por isso que eu perguntei. A gente sabe que o quintal, ele tem uma importância muito grande, né? Para a comunidade família. E ouvindo essas histórias, eu tinha certeza que eu tinha que fazer história na graduação. E aí fui vivendo, experienciando, sou professora da sala de aula, lá no chão da escola, né? Quando eu falo assim, tenho 27 anos de magistério, aí o pessoal, quantos anos você tem? Nossa, até eu já queria perguntar, mas pode ficar, vou deixar a sua privacidade. 27 anos? 27 anos. Comecei muito cedo, fiz o magistério, última turma do magistério, e aí fazia o tal do propedêutico, né? Não é mais assim, viu, gente? Ensino médio. E aí fui trabalhar com educação, que é uma coisa que eu amo, né? Nossa, educação e cultura. Sem educação... É uma missão, né? É uma missão, mas também é uma profissão pouco reconhecida e a gente tem que falar sobre isso, né? Com certeza, a gente concordo plenamente a gente fala tanto do crescimento, a gente fala tanto das premiações, a gente fala tanto das profissões, mas a profissão de professor, sem o professor, né? E foi poucos dias dos professores. É verdade, não tem outras profissões. Isso, não tem outras profissões, né? E a gente precisa valorizar essa profissão, né? Os profissionais da educação precisam ser melhor reconhecidos, valorizados, né?
E é nessa propositiva de ser professora, eu já praticava então esse ativismo, levava, né? Porque quando você está em sala de aula, você é um ativista da educação, da cultura, porque você está impactando vidas, né? Quando eu falei da importância do seu programa, é porque eu sempre falo, quando eu vou trabalhar afroempoderamento dos negócios, eu trabalho a pessoa, para ela acreditar no negócio dela, ela precisa acreditar nela. Então, comunicar para que ela acredite nela, potencialize esse amor, auto-amor, né? E coloque isso nos seus negócios. E que os sonhos deixem de ser sonhos para ter novos sonhos, porque sonhar é sempre muito bom. Ah, ela é maravilhosa, minha gente. Um esclarecimento de vida, assim, muito grande. É muito bom ter contato com pessoas iguais a você, viu, que são esclarecidas, que sabe aonde está e para onde está indo. E quer deixar um legado nesse mundo, transformar esse mundo também. Silviane, além de tudo, olha, antes de entrarmos na questão da sua vida em si, né, na batalha que você teve, que logo vou trazer o conhecimento dos telespectadores, eu percebi que você vem de uma família que plantou esse sentimento em você, te impulsionou a construir os seus próprios pensamentos, ter a sua própria ideologia, olhar o mundo sem lentes, né? Isso vem de família. Então, eu sempre digo, né, quando as pessoas falam assim, mas eu sou de uma família muito humilde, muito simples. Tá aí o segredo, Elga. A simplicidade, ela ensina tanto quanto a complexidade. Então, o fato de ver as pessoas simples da minha família narrando, contando, estimulando, eu sempre tive uma autoestima muito elevada, né? Não é porque eu não passei por situações de racismo, preconceito, nada. Mas isso me fortaleceu a me colocar, a me posicionar, a trabalhar para que as outras mulheres negras, outras pessoas negras ocupem os espaços de poderes e onde eles querem que estejam, que os seus direitos sejam garantidos. Então, esse impulso, acho que vem bem de lá. Eu costumo dizer... Gerações. Isso. Num mapeamento aí, eu tô entre a 5ª e a 6ª geração de Teresa de Benguela, que foi a primeira mulher negra a liderar um quilombo por tanto tempo, né? Olha e a nossa só. maior ícone aqui da história do Mato Grosso, líder mulher. Hoje a gente fala sobre mulheres à frente do seu tempo, sistema parlamentarista. Teresa de Benguela já fazia isso lá no século XVIII, no extremo oeste do Mato Grosso, né? Quando Vila Bela da Santíssima Trindade era a capital da capitania. Ela já articulava em comunidade, né? Liderava de maneira horizontalizada, né? E dentro do quilombo tinham negros, indígenas, que a gente chama ali de população de fronteira, brancos degredados que cometiam crime de lesa coroa. Ela acolhia e eles faziam uma troca ali, né? Nos documentos que a gente pode verificar sobre Teresa de Benguela é que tinha, assim, excedente de produção e até armamento bélico. Tamanha era a organização e a articulação afroempreendedora de Teresa de Benguela, que inspira, né? E faz os nossos poros respirarem essa autoestima, esse amor pela nossa cultura e que a gente quer falar pela gente, que a gente quer contar. Sabe a questão do lugar de fala? É isso, nós temos o poder da fala, nós temos o lugar de fala e nós podemos contar a nossa própria história. Prova disso está aqui esse livro e outras coisas que a gente escreve. E aí eu tô falando outras coisas em coletivo, né? E hoje eu encaro os coletivos que eu organizo, que eu faço parte, que eu criei, que ajudei a criar, né? Co-criamos juntos. Eu tento dar essa acolhida que eu não tive, porque a minha geração, ela foi desprovida desses coletivos. Não que não tivesse movimento, mas da forma como tem aparecido, é porque esse estímulo tem sido mais contínuo. E essa juventude, assim, me orgulha e me faz arrepiar e querer viver cada vez mais e mais. Embora tenha passado por processos de história de vida difíceis, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas que esse amor por continuar viva e fazendo impactar outras vidas, me motivava. E, obviamente, né, os meus filhos aí, a gente tem sempre isso, né? Quando a gente é mãe, a maior preocupação não é com a gente, tipo, se eu morrer, como é que a galerinha vai ficar, né? Sim, então, com certeza. Essa sempre foi a minha maior preocupação, mas eu sempre... Que mundo nós vamos deixar, Exatamente. né? Como é que vai ficar? Eu tenho certeza que você
já está fazendo a sua contribuição, com toda certeza. Eu fico até amanhã conversando com você aqui, com tanto conteúdo positivo. De verdade, parabéns. Obrigada, Elga. Silviane, você, inclusive, recebeu o convite também para estar aqui no programa, para falar da sua história, do seu enfrentamento, né, através foram 3 cânceres que você enfrentou, Silviane? Isso, exatamente. Foi um processo de reincidência, né, de câncer. E aí, assim, muito, muito importante, eu vou olhar para lá, né, muito importante você que está em casa ouvindo, porque a gente trabalha com uma prevenção, é muito importante. Eu perdi nesse processo de enfrentamento contra o câncer, várias amigas queridas, né? Eu quero aqui fazer uma homenagem à minha amiga Adriana Titei, que era uma grande guerreira, ativista aí do MT Mama, né? Ela é um exemplo, historiadora, minha amiga, e inspiradora, e a gente sempre trabalhando com prevenção, né? E um dado importante, Elga, a gente precisa mudar essa política da mamografia a partir dos 40 anos, porque a gente vem mapeando isso em pesquisa e a gente percebe que mulheres negras e indígenas, elas desenvolvem o câncer entre a casa dos 21 aos 27 anos. Então, Olha esses só. estudos precisam ser considerados e precisam ter mais política que faça essa prevenção de maneira mais assertiva no sentido da faixa etária diferenciada. Nós somos diversas, então o meu biológico, o meu fisiológico é diferente de uma outra etnia. Então a gente precisa entender sobre isso. Então essas reincidências me fizeram pensar, poxa, se o Papai do Céu tá deixando eu ficar aqui, se Oxalá permitiu que eu ficasse por aqui, é porque eu tenho que fazer alguma coisa, propiciar algum diferencial aí, tentar, né, mudar e impactar vidas. E aí entra o afroempreendedorismo. Vamos falar sobre isso também, isso que eu falei, nossa, Silviane, ela tem muito conteúdo, eu quero falar de tudo isso, inclusive como é que foi o diagnóstico, mas vamos segurar um pouquinho? Sim. Vou chamar o intervalo, mas calma que tem muito vindo aí com Silviane Ramos, a gente já volta. Estamos de volta neste programa sensacional, que olha, eu estou impressionada. Eu falei para você aqui no intervalo que foi uma surpresa maravilhosa. Você me surpreendeu, isso é muito bom quando acontece. Obrigada novamente por estar aqui com a gente hoje, passando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, que eu tenho certeza que foi arduamente adquirido, porque é isso que você tem na sua essência, sempre buscar entender o mundo e passar para as pessoas. Parabéns, Silviane, viu? Estou adorando esse bate-papo de hoje. Eu que agradeço novamente, porque é importante, né? Se a gente tem alguma história que possibilita transformação, seja de uma atitude, de uma ação, a gente já está provocando um movimento, né? E esse movimentar para algo positivo, eu sempre falo, gente, sou muito positiva, mesmo quando eu tô down, eu sou muito positiva, né? Também. Bem assim, tudo bem que eu demoro a fazer o download pro corpo quando acordo, mas acho que isso acontece com todo mundo. Mas eu já vou na vibe, mas eu vou nessa positividade, porque é muito importante também falar que como nós somos diversos, somos diferentes, isso que está acontecendo na internet, né, Elga? Tipo, dos padrões de rotina para as pessoas. Essa loucura também pode fazer mal para a saúde, certeza, né? Porque as pessoas têm uma tendência a comparar, principalmente mulheres, né? Comparar com mulheres. E nós somos lindas, né? Nessa todas diversidade. Com as suas diferenças. Exatamente. Até isso falei aqui, faz. gente, quando cheguei, falei assim, nossa, como ela está linda, né? Eu já estou descobrindo aqui a paleta dela. Maravilhosa. Eu já falei, nossa, até de moda ela entende, meu Deus do céu. Olha, você falou algo aí que eu achei, assim, interessante. Quando a gente faz algo que ajuda as pessoas a abrirem os olhos, se perceberem. Isso é contagiante, né? Quando você se olha nessa posição de ajudar o próximo, seja de qualquer forma, isso contagia a gente, você quer mais, você quer transformar o mundo, você tem aquela energia para seguir em frente. Eu sempre falo isso, Elga. Parece que a gente está fazendo para outra pessoa, mas esse movimento ele é interno e você vai
querendo ser melhor com você. A competição aqui é com você mesmo. Mas, gente, eu fiz isso, eu preciso melhorar isso. Aí amanhã você quer ser melhor, né? E se cobra, né? A gente se cobra, fala, opa. Mas nem tanto assim, eu sempre falo, ter cuidado, moderação, né? De ter leveza, né, com você e não virar um processo doentio de cobrança, senão aí a gente já vai para outras esferas. Mas como você estava falando de diagnóstico, eu acho super importante o elo, esse bate-papo, e foi num bate-papo de sala de aula com os meus alunos. Eu sempre falei muito, né? Tava até brincando sobre o Homem da Cobra, vocês que são novinhos não conhecem, mas depois a gente fala sobre. Os meus alunos começaram a perceber que a minha voz estava ficando rouca, diferente. E aí eu insistia, ia trabalhar. Eu sempre fui assim, eu só parei quando o meu corpo me parou. Eu tive que ficar lá na UTI e tal. Mas, ao contrário disso, eu sempre estava trabalhando essa coisa da cobrança, do peso. Não, mas eu preciso ir, mas não, a gente tem que suavizar. Porque esse é um direito seu, de se afastar do trabalho, para tratar, para cuidar. Você tem exatamente, o nosso corpo é templo. Independente da crença, da fé de cada um, nosso corpo é o templo que os nossos sonhos habitam, é o templo que os nossos ideais estão a habitar. A gente tem que cuidar desse jardim que nos foi dado, né? Sim, a gente tem que fazer essa semente germinar, virar árvore, somar com outras mulheres para a gente fazer mulher floresta, né? Irmanadas. Adorei. Assim. Eu sempre penso nas mulheres como árvores. Pensa aqui comigo. Se você tivesse aí sequinha e aí a gente está enraizada por debaixo da mesinha, eu não vou deixar você passar sede. Eu vou jogar um pouquinho da minha água para você vai esverdear, vai esverdeando, a outra vai esverdeando. E a gente vai formar uma floresta que vai reverberar em saúde, amor, qualidade de vida, né? Que é o que a gente está precisando, né? Com certeza. Muito nos dias atuais. Adorei a analogia. É isso. E os alunos fizeram isso comigo, fizeram perceber esse autocuidado. Mas, professora, você cuida de todo mundo, olha essa voz. Só. E aí fui afinando e eu tinha uns espasmos assim que não eram meus. Tive um desmaio na sala. E aí fui ver, aí eu tinha um nódulo na garganta e um na mama, mas não era metástase, foram em temporalidades diferentes, aí a gente já tratou, aí teve uma reincidência, enfim. Foi um Você com toda essa energia... Menina, mas nem te conto. Quando você foi diagnosticada? Fiquei biruta. Eu imagino. Fiquei biruta, fui parar lá em Acorizal, sempre conto. Recebi o diagnóstico, falei assim, não sei como eu estou aqui em Acorizal. Literalmente, eu acho que eu falei assim, eu vou digerir todo esse processo, mas não sei, uma amiga querida que foi me buscar até depois. Mas é um processo que eu não gosto de falar numa perspectiva... de vitimizar, mas eu também não posso romantizar, é o que eu estava falando para você. Entendo. Né? Eu sempre digo, gente, positivar a palavra, a energia, mudar o padrão vibracional faz diferença, mas tem dia que a gente não tem nem energia para fazer isso. E aí, como que a gente faz para ter essa energia? Olha para o filho, olha para a planta que abriu o sorriso para você, né? Olha para quem vem te ofertar um café da manhã. Olha as pequenas coisas, o simples que eu falei lá atrás. Sim. Olha a importância dessa simplicidade. Ela nos ensina, né? O viver, a gente valorizar, né? As coisas simples que nos rodeiam o tempo inteiro. O acordar, né? Acordamos em mais um dia, olha, mais uma oportunidade. Eu sempre falo isso. Exatamente. Nossa família tá bem, a gente tá bem. Tem pessoas que realmente não valorizam isso. Exatamente. Só estão preocupados com o que virá, não agradece o que se tem, né? Sim. E assim, é importante o que virá, mas a gente tem que agradecer o que a gente tem e aí nessa perspectiva fazer com o que se tem para guardar o que virá, né? A gente está sempre vivendo por antecipação e não precisa não, a gente precisa ter leveza, valorizar. Isso é verdade. O tempo presente, ele é muito importante, né? A gente tem que viver no agora. Exatamente, é o tempo presente, né? O amor, a atenção, o cuidado, né? Por isso que eu falei que é tão importante. Imagina, Elga e você, tá parando em casa aí para assistir um bate-papo, quantas vezes a gente faz isso e não se dá conta que é importante? Por exemplo, teve uma época que eu perdi a fala e eu sou uma pessoa que... Você chegou a perder a fala mesmo? E aí eu falei assim, gente, como que vai fazer a pessoa que fala, eu adoro falar,
E aí eu ficava escrevendo, foi a época que eu mais escrevi, né? E esse lance de ficar de cama não é comigo. A chance que eu tinha de levantar e reagir, eu fazia, mas teve uma época que o corpo Você não sentiu tava. debilitado, o corpo não respondia? Eu recebi um diagnóstico de esclerose, aí foi investigar e tal. E, na verdade, assim, eu tenho uma doença neurodegenerativa, né? Entendi. E aí, tudo isso acordou esse pacote de doenças autoimunes, Foi como se fosse um gatilho. Eu acordei assim, tive uma paralisação do corpo, né? Que a esclerose ela faz isso, é uma cegueira, alguns dos sintomas, né? Uma cegueira temporária, assim. Eu nunca usei óculos, por exemplo, não tinha problema de vista. Comecei a ter inflamação, uveíte recorrente, dores lombares agudas. Aí descobri espondilite anquilosante, que também acomete mais a população negra. Uma série de doenças, né, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Olha, e que aí eu falei, gente, eu vou ter que tirar a força da minha rainha inspiração. Olhei para minha mãe, olhei para minha avó, olhei para Teresa de Benguela e falei, vamos, né? Vamos que vamos. Que é uma oportunidade também de você transformar mais ainda. É uma experiência que você tem marcante na sua vida que te muda de alguma forma, né, Silviane? Com certeza, não tem como passar indiferente por todo esse processo, né? Teve processo que eu tive que aprender, né? Deglutir de novo, fazer fono, muita fisioterapia até hoje, né? Exercícios, aí eu fui para a vida mais saudável, estilo de alimentação. Entendi. Você teve toda essa responsabilidade. Sim, aí foi quando eu percebi, as minhas necessidades fizeram ver que no mercado não estava disponível isso em acessibilidade para as pessoas que querem comer de uma forma mais saudável, mas que o dinheiro dela consiga comprar. Entendi. Fazer uma atividade física que o dinheiro dela consiga pagar e que não tenha esse impacto, porque as pessoas que têm doença autoimune, elas não podem fazer, nem todo mundo pode fazer atividade física. E quem pode também tem que ter cuidado com esse lance de impacto, peso, como é que é. Mas é importante estar em movimento. Eu, por exemplo, quando estou em movimento, não sinto tanta dor de quando eu paro, sento e relaxo, né? Então, essas questões, esses cuidados, eles precisam ser mais publicizados, né? Pessoas e especialistas e estudiosos falarem sobre isso para a população de maneira geral, porque às vezes está sofrendo disso e nem sabe do que está sofrendo, e às vezes não tem aquele acompanhamento com o médico do posto de saúde, né? Porque vai muito sazonalmente. Mas, enfim, como a gente falou que não gosta de falar luta, né? Mas é um combate. É um combate, é isso mesmo. É um combate coletivo para a melhoria da vida da população como um todo, né? E é um direito, né? Ter um tratamento como nós falamos, de saúde. Né? Saúde é um direito constitucional. Um direito constitucional, que todos nós temos. Exatamente. E que falta, a gente sabe, né? E que falta essa questão da prevenção, muito mais, porque... Hoje se fala mais em prevenção, isso, né, Silviane? Isso. Todo mundo está tomando essa consciência, tendo essa responsabilidade com a sua alimentação, em fazer o que nós podemos fazer, que tem que fazer parte da nossa vida, não é verdade? Hoje a gente se fala mais sobre isso. Eu penso que é muito importante mesmo, falar mais. Entretanto, é importante fazer mais. A gente tem que mudar o S aí, né? O falar para o fazer, porque o fazer ainda está no campo muito lento, né? Desse processo, para quem precisa, sabe? Eu ouço histórias nas palestras que eu trabalho, que eu vou ministrar, que eu faço trabalho voluntário ou remunerado, que seja. Você escuta cada história, tipo assim, minha mãe está há 6 meses tentando fazer a mamografia. Minha mãe está... Então, assim, o que está acontecendo que não está chegando esse fluxo, né? Como é que está sendo mapeado realmente essa política para as mulheres? É uma preocupação que eu tenho, né? Desses indicadores, né? A gente tem mania de ir fazendo as coisas e não institucionalizar as práticas. Então, a gente consegue mapear, medir, moderar. E a gente precisa, né? E eu inseri isso. Isso foi um aprendizado durante o processo de mensurar os níveis de dor, anotar, mapear como é que aquele remédio estava me fazendo. Eu já sabia que aquele remédio ia me dar X efeito colateral. Então, assim, foi um exercício de autoconhecer. Eu falei, gente, eu posso levar isso para o mundo do negócio criativo, de impactar pessoas. Que legal! E aí montei um bistrô
Primeiro com comida ancestral, vegana, vegetariana, africana, dando possibilidade das pessoas degustarem e de ser um preço acessível. Eu não estava preocupada só com o lucro, mas estava preocupada em garantir uma boa alimentação para as pessoas. E aí comecei a dar curso, comecei a dar palestra, isso foi viralizando, a gente organizou uma feira lá na Praça da Mandioca, que virou uma feira semanal. E aí eu montei um bistrô, um food truck, fui alimentando um grupo de mulheres junto, retroalimentamos, né? Eu Sim. e elas nessa troca, nessa simbiose, e que foi muito importante para o meu processo. Eu sempre falo, foi um movimento que me fez estar em processo de cura constante. E a gente está em cura constante, independente da gente ter um diagnóstico ou não. E isso é muito importante, a gente procurar estar em cura, né? O queijo, né? Quando tá naquele processo, vou fazer uma analogia com queijo, que eu adoro queijo, né? Embora não posso comer muito, mas assim, o queijo, ele tem vários pontos de cura, né? Até Sim. o queijo bem curado. Então, pra gente ficar bem curado, Elga, a gente tem que estar sempre em doação, buscando mas não em excesso, Sim. né? E cuidando também de si, mas nesse movimento simbiótico de trocas. Eu acho que isso é fundamental no processo de quem está se tratando, de quem recebe esse diagnóstico, de quem se entrega, né? E aqui, ó, cabeça é tudo, gente. A nossa mente eu sempre falo. Parece clichê, ai, Silviane, mas ser positiva, como que você... Gente, até nas piores situações a gente tem que olhar para esse positivo, né? Sempre tem uma A gente lição. é energia, a Sim. gente é energia. Se somos seres da energia, aí a gente tem os polos, né? Vamos potencializar esse positivo aí pra gente seguir adiante, né? Seguimos em frente, né? Com certeza. Gente, estão gostando desse bate-papo? Está fantástico, minha gente. Vamos dar uma paradinha bem rapidinho, mas antes eu quero chamar a atenção de vocês ao Minutinho com a Nutrônica, falando de autoestima e muito mais. Sinta-se poderosa e jovem novamente com o Elixir Prêmio Facial Nutrônica, que ajuda a reduzir as linhas de expressão, rugas e flacidez. Graças à sua fórmula exclusiva 6 em 1, o Elixir Prêmio Facial Nutrônica tem a fórmula mais completa e concentrada do mundo e é responsável por acelerar e aumentar a absorção do colágeno pelo seu corpo, garantindo um resultado muito mais rápido e eficiente. Garanta o seu Elixir Prêmio Facial Nutrônica e deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta neste programa sensacional com este bate-papo fantástico com ela, Silviane Ramos. Você em um enfrentamento, um momento complicado, que a gente, como você falou, não dá para romantizar. Não dá. Um diagnóstico desse que você teve. Você ainda arrumou disposição, vontade de transformar o mundo também, energia de empreender, entendendo que outras pessoas poderiam estar naquela situação sofrendo e talvez não teriam a mesma atitude que você conseguiu ter, né, Silviane? Exatamente, eu vi que, como eu precisei dar vazão de alguma forma, falei assim, vou ter que partilhar isso, como que eu vou fazer isso? E aí eu fui construindo metodologias, possibilidades, e aí fui partilhando com outras, e aí virou um movimento grande, né, hoje a gente tem aí o Coletivo Herdeiras do Quariterê, a gente tem o Potências Negras Criativas. O Potências Negras Criativas faz um trabalho incrível, que é plataformar. Na época da pandemia, Elga, nós tiramos do processo de violência contra a mulher 1.290 mulheres, formalizamos seus negócios, principalmente mulheres negras que sofrem esse processo de violência, formalizamos o seu negócio, transformamos em plataforma online, a gente tem um site onde a gente faz o processo de e-commerce, a gente qualificou, a gente foi contemplado no edital da Oi Futuro, no MOVMT aqui da Secretaria de Cultura, né? A gente recebeu um prêmio internacional também do Potências
negras, um prêmio estadual no Prêmio Teresa de Benguela, né? Com essa possibilidade de fazer com que as mulheres se revivam, se redescubram a sua potencialidade. Por isso o nome Potências Negras Criativas. E aí a gente fez uma onda que ressoou. Hoje a gente é nascedouro no Mato Grosso, da Potências Negras Criativas, mas a gente está presente em 14 dos 27 estados da federação. Olha que em expansão. Legal, que e aí, né, você me perguntou da roupa. Isso. Então, essa roupa aqui é das designers da Potências Negras Criativas. A gente vai lançar agora uma coleção. Ai, vem lançar aqui também, me mostrar, Vou sim, uma coleção de bolsas. Olha só. Verão, com patchwork, uma técnica da Ana Santiago, que é uma designer de São Paulo, que é uma parceria nossa com essa designer, com mulheres daqui do Potências Negras Criativas, transformando vida, impactando, gerando emprego e renda, provocando autoestima, empoderando da cultura afro, conhecendo o que nos foi tirado e contando a sua própria história, estimulando outras mulheres. É aquela musiquinha, quando uma sobe, puxa a outra. Puxa a outra. E é tão bom, né? Eu acredito que tantas mulheres precisavam só desse apoio, né? Exatamente. De uma direção, de alguém ir lá, pegar na mão e falar, não, vamos, que você pode trazer essa força. Eu costumo dizer que se a gente faz um movimento, a grande maioria das mitologias africanas, afrodiaspóricas, ela tem a presença do círculo, né? Se a gente pratica em círculo, olha que lindo, né? Eu falando com você o tempo inteiro, olho no olho. Essa possibilidade do círculo nos horizontaliza, nos coloca em pé de igualdade. E essa troca, ela realmente acontece. Eu sempre digo, o Potências é um cirandar de gentes em sonhos. Nós espiralamos sonhos para a gente irradiar isso, né? Então, o Potências Negras, ele faz esse processo. E quando alguém vem relatar, Silviane, muito obrigado, consegui, eu me separei, eu acabei com esse processo de violência, mas o mais importante é que agora eu consigo criar meus filhos com dignidade. Olha, até as minhas unhas eu consegui fazer. Olha, nossa, assim, são depoimentos que você... uma sensação, um sentimento quando você recebe, é inexplicável, né? Aí eu falo, isso não tem preço, não assim, tem a preço. pessoa abraçar, agradecer e falar assim, olha, eu entrei na faculdade, eu consegui aquele curso que vocês fizeram de preparativo, dizendo que a gente podia fazer, que a gente poderia retomar, que a gente poderia estar lendo qualquer coisa que a gente tinha em casa, estimulando a escrita, a escrevivência. Me ajudou muito, porque eu queria parar de estudar. Eu adorei. Para aprender, porque isso ajuda muito como técnica de redação, para as pessoas que estão fora de sala de aula há muito tempo, né? E assim, histórias inspiradoras, assim, que a gente ficaria horas falando dessas mulheres, né? E no período da pandemia, passaram fome, sofriam mais violência ainda. Sim. E a gente pôde acolhê-las, né? Os números mostram, né? Da violência na pandemia, que aumentou muito, feminicídio. Muito mesmo. Você vê o tamanho da importância desse trabalho. Exatamente. Tudo isso foi após o diagnóstico, Silviane? Foi após o diagnóstico, Meu né? Senhor, no processo. Foi algo que despertou em você. Já tô nesse combate aí desde 2011, né? Aí agora já tô... O diagnóstico foi em 2011? Nossa, o primeiro. O primeiro diagnóstico. E hoje, como você está? Eu tô em processo de cura, quase ficando um queijo bem curado. Mas assim, porque a alta, né, tem o tempo, mas eu monitoro o tempo todo. Como eu tenho doença autoimune, né, espondilite anquilosante, essa doença neurodegenerativa, é muito difícil o nome, eu acho que é neuroradilocopatia. Então, assim, grau 3. Sim. Então, as minhas mobilidades, tenho mobilidade reduzida, né? Eu sou PCD, minha carteira de motorista é PCD. Eu milito também sou ativista nessa pauta das pessoas com deficiência, né? Porque é muito incrível. Quando eu tava de bengala, nas filas eu era respeitada. Quando eu tô sem bengala, eu falo, ué, cadê a sua deficiência? Então, essas deficiências invisíveis, as pessoas não têm esse respeito, não. Então, por isso que... Invade sua privacidade também, você tem que estar se explicando. Exatamente. E por isso que a gente tem essa cultura do símbolo, né? Então, assim, por exemplo, para ser considerado deficiente, você tem que estar ou numa cadeira de roda, ou num andador, ou numa bengala, né? Ou tá usando um colar, né, das pessoas que têm algum tipo de síndrome que faz a identificação. Porque nós fomos
culturalizados assim, né? Tem que ter um símbolo para dizer que, olha, essa pessoa aqui é diferente, né? E cadê esse processo de inclusão, então, né? Que a gente tanto fala, tanto discurso. Por isso que eu falo, falar é importante. Mas certeza. Fazer essa mudança... O exemplo constrói. Que você trouxe na sua narrativa, né? O exemplo, olhar o exemplo. E é possível. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Ninguém falou que vai ser fácil, que foi fácil. Mas é possível, né? E a família é muito importante, os amigos são muito importantes. E assim, eu acho que o maior desafio, e que eu posso estar fazendo esse depoimento, gente, quando a gente recebe diagnóstico, aparece tanto especialista que você sabe... E eu entendo as pessoas quererem ajudar, mas às vezes nem todo mundo tem esse filtro que eu tive, né, de olhar. Então, se você fica falando para a pessoa várias coisas, mas você não pode ficar deprimido, isso aí, depressão, não sei o quê, você pode até piorar o quadro, porque você não é um especialista. Por isso que eu falo, gente, busquem sempre a ajuda de profissionais, né? Especialistas no que você está passando. É importante partilhar, é importante ter rodas de conversa, mas é importante também ter o atendimento do profissional. Isso é fundamental, né? E seguir os protocolos, né? A gente sempre fala, o chazinho de vovó, canja, carinho, cafuné, não faz mal, mas sigam os protocolos, né? Com certeza. É porque isso é científico, é ciência, e a gente pode curar muitas outras pessoas através de uma boa informação, né, da tecnologia. Agora o mundo exatamente. A gente agradece, né, a toda essa revolução que está acontecendo. Então, a maioria dos cânceres hoje são curáveis. E a gente fica muito feliz com essas notícias. É que a cada dia tem uma evolução muito grande. Aí as pessoas falam, você gosta de estudar, né? Eu falei, gente, eu gosto Adoro. De ciência. Quando eu era pequena, eu perguntava o que eu ia ser. Eu falava que eu ia ser médica, cientista. Aí eu sou cientista, não me tornei médica, mas aí fui estudando, né? Então, entender a ciência. E eu sempre falo para as meninas, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Não tem limite. Eu falo que, assim, a revolução já está acontecendo, que as mulheres, elas estão em constante movimento. Agora, o ápice da revolução vai ser essa tomada de poder, viu, El? Da mulherada aí. Maravilha! Se empoderando cada vez mais, né? Reconhecendo a potência das outras, né? Que eu acho isso tão importante. As outras, engrandecendo as outras. Esse exercício, ele é muito importante porque a gente é criado nessa cultura da rivalização, da rivalidade. Você falou de algo que eu também compartilho plenamente. Né? Essa rivalidade entre as mulheres. E como eu acredito no processo de ciranda, por que a gente não pode dar a mão, né? Ah, mas Silviane, fulano fez um movimento aqui parecido com o seu. Que ótimo, né? Significa que tá dando resultado. Olha lá, ó, eu não vou dar conta de alcançar o mundo. Apesar que as meninas brincam que eu sou uma mulher povo. Eu sou uma mulher povo, mas o povo não alcança o braço de todos os lugares. E é muito importante que essas vozes, outras, elas ressoem. Sim. Né? Porque esse quentinho no coração não tem que chegar só pra Silviane e pra Elga, tem que chegar pra todo mundo. Perfeito, né? Tem que chegar lá na ponta, lá no lugar mais longínquo, né, da nossa referência geográfica. Ele tem que chegar, né? Com certeza. É cidadania, né? E estimular as pessoas a não perderem a esperança, a fé serem e o melhores sonho, a cada dia. Né? É isso, acho que é um mantra desse cirandar, desse processo de cura, né? Todos nós estamos passando por um processo e precisamos passar por esses processos de evolução, se possível, cada vez mais consciente, né? Para melhorar essa energia. Ai, que maravilhosa! E para contagiar todo mundo, né? Silviane, você é uma força da natureza. Olha, você ganhou uma fã aqui, de verdade. Obrigada. Muito obrigada por essa energia. Você me contagiou, tenho certeza que contagiou a todos que estão aí tendo essa oportunidade, como eu falei no início do nosso bate-papo, de assistir esse bate-papo maravilhoso. Só que, olha, eu ficaria até amanhã, só que o nosso tempo está estourado. Então, quero te fazer um convite, volte aqui, vamos realmente mostrar todos esses projetos. Eu gostaria muito de ter mais uma oportunidade de estar com vocês, ajudar a dar... chegar na casa de mais pessoas, contagiar mais pessoas, viu? Pode contar comigo. Mas e esse livro aí que tá na eu vou te dar esse mão? livro para você conhecer melhor a história da comunidade negra de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu vou conseguir. De Teresa de Benguela. Muito obrigada. Muito né? obrigada. Pra você ler. Pérolas Negras. Eu vou mostrar aqui, ó.
close aqui no livro. Muito obrigada, Silviane Ramos, doutora em sociologia, ativista, uma pessoa maravilhosa que realmente aí já deixou um legado neste mundo, viu? Muito obrigada, foi uma honra conversar com você. E logo, logo eu quero dar continuidade a esse bate-papo, viu? Imagina, eu que agradeço novamente. Estou sempre à disposição também. Quero sim lançar, você fez o convite. Vamos trazer aqui a coleção, a produção dessas mulheres matogrossenses. Linda, que tá ganhando o mundo. Adorei. Né? Já quero marcar essa agenda logo. Isso aí, vamos votar aqui, lançando aqui, ó, gente, compromisso. Aqui no Elgo Você, a gente vai fazer o Potências Negras, lançando alguns produtos, as novas coleções, feitas por mulheres matogrossenses em parceria com outras mulheres brasileiras. Afinal, quando uma sobe, puxa a outra. Perfeito, Silviane. Olha, novamente, muito obrigada por esse bate-papo. Um compromisso está firmado aqui entre nós duas. Vamos fazer com certeza. Vamos sair com essa data já marcada, viu? Sim, vamos sim. Tudo de bom e até a próxima. Um abraço de Wakanda. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja esta entrevista maravilhosa e tem um conteúdo lá fantástico só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.